Olá, esta é a questão 13 do vestibulinho da ETEC de 2023, no primeiro semestre, com matrícula de no segundo semestre de 2023, que foi no dia 4 de junho de 2023. E o tema da questão é elementos químicos. É uma questão de ciências. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgasse o conteúdo aí do canal de matemática e ciências para os interessados no vestibulinho da ETEC de 2023. Bom, a questão 13 diz o seguinte: a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESP, é a agência do governo do estado responsável pelo controle, pela fiscalização e pelo monitoramento e pelo licenciamento de atividades geradoras de poluição. Em relação à quantidade do ar, ao monitoramento automático para avaliação de CO2, certo? Material particulado inalável, MP10, de ozônio, O3, de óxido de carbono, certo? Que aí está o NO e o NO2 e o NOx, de monóxido de carbono, CO e de hidrocarbonetos não metânicos, NMHC. Além disso, monitoram-se os parâmetros meteorológicos, como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Entre as substâncias monitoradas, tá, pela CETESP, temos o CO2. E aí o CO2 ele está falando que é formado por três elementos químicos, formado por átomos com três elementos químicos. Bom, então só para lembrar, tá, a nomenclatura aí dos elementos químicos, o S é a abreviação de sódio, tá? E o O é a abreviação de oxigênio, certo? E o número que está subscrito ali é a quantidade de átomos. Quando não tem número, consequentemente a gente lê um átomo só, certo? Então, nesse primeiro elemento, a gente tem um átomo de sódio e 2 de oxigênio, tá? Só para a gente poder lembrar a nomenclatura, mas a questão ela pede só sobre os elementos químicos. E aí ele está falando que a primeira substância tem 3 elementos químicos, certo? E isso não é verdade, porque a substância ela é formada por sódio e oxigênio. Então essa primeira alternativa está errada. O O3, certo? É formado por 3 átomos, tá certo? E um elemento químico. E é verdade, porque só tem o oxigênio nessa segunda substância. Então é correto. Agora vamos analisar as outras para ver por que as outras não são corretas. O NO2, tá? Então é um átomo de nitrogênio, certo? E 2 de oxigênio. Então o N lá é a abreviação de nitrogênio. E aí a gente percebe o seguinte, que ele não tem 3 elementos químicos, e sim 2, que é nitrogênio e oxigênio, essa substância aí, certo? A D, alternativa D, o NO e o NO2, que diferem-se por um elemento químico. Na verdade, não é elemento químico, e sim o número de átomos que difere, né? Aqui, a primeira substância são 2 átomos, um de nitrogênio e outro de oxigênio, e a segunda substância nós vamos ter 3 átomos, um de nitrogênio e 2 de oxigênio. Então tem 2 elementos químicos aqui, e a diferença é o número de átomos. E o último, tem um pouco a ver com a alternativa D, só muda a composição aqui química da combinação aí dos elementos. Então ali aparece o C, que é a abreviação na segunda tabela periódica de carbono, tá? Então C é a abreviação de carbono. E aí nós temos o seguinte, nós temos CO2, que diferentemente CO, que diferentemente do CO2 é formado por 2 elementos químicos. Na verdade, eles têm
a mesma quantidade, né, de elementos químicos, o número de átomos que é diferente. Então, a gente vai perceber que essa alternativa também é incorreta e a única verdadeira é a alternativa B, tá bom? Então, é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!